Ora viva, muito boa noite a todos e a todas que nos seguem, em direto no YouTube e em diferido na Bola TV. O Vamos Rolar de Fundo e Brief está de volta mais uma vez, desta vez para analisarmos o Grande Prémio da Grã-Bretanha em Silverstone. Há quem diga que é a catedral ou assim qualquer coisa da Fórmula 1. Agora vão aparecer já muitos comentários a dizer não, a catedral é Monza ou qualquer coisa, é Spa, pronto, não interessa, adiante. Connosco está o Alexandre e o Luís Tiago Martins. O Alexandre é Alexandre Carneiro, apesar de ele não pôr ali o nome. Alexandre, mais profissionalismo, temos que começar a ser um bocadinho mais exigentes. Antes de iniciarmos, queremos agradecer a todos os patronos e patronas, porque isto são uma comunidade muito importante, vamos falar de fundo, e que nos ajudam a empurrar isto para a frente de uma forma cada vez mais profissional. Aspas. Adiante. Muito bem, então, Grande Prémio de Inglaterra foi uma corrida, diria tipicamente com tempo britânico, com incerteza. Há já algum tempo que não tínhamos uma corrida com chuva, a não ser Austrália, Japão, portanto, mas desta vez houve mais alguma imprevisibilidade. Com safety cars e virtual safety cars para dar e vender, com decisões polémicas e com um vencedor que diria que é tudo menos inesperado, tendo em conta o incidentezinho que aconteceu. E começando já mesmo pela polémica e pelos vencedores, ou seja, a McLaren e o Lando Norris, eu gostava de perguntar ao Luís Tiago Martins, e reparem que vou começar pelo Luís Tiago Martins, porque quero que esta pergunta seja respondida. Depois, quando quiser que uma pergunta não seja respondida, vou passar ao Alexandre. Portanto, Luís, boa noite. E o que diz tu justiça em relação a esta corrida e aos vencedores e à polémica? Que Olá, atenção, queremos carne ali bem grelhadinha, portanto isto é para fazer, temos que analisar bem isto ao pormenor. então, muito boa noite a todos. Eu acho que foi uma vitória da McLaren totalmente esperada. Inesperado foi a qualificação, eles não terem feito dominado a primeira linha, porque depois em ritmo de corrida aquilo foi. Deram 1,5 segundos por volta e não deram mais, acho que não deram mais porque para não saírem de pista, porque as condições não estavam fáceis. Mesmo depois do safety car, depois daquela brincadeira do Piastri, que eu acho que foi um bocado bruto demais, começando já por aí, acho que a penalização é demasiado, mas justa. Pelo aquilo que ele travou, é justa. Agora, não, se calhar foi demasiado e com isso condicionou o resultado da corrida. Agora, o andamento deles, não havia nenhum carro que tivesse andamento para eles. Dominaram como a seu belo prazer a corrida toda, desde o princípio ao fim. Assim que se apanharam em primeiro e nunca mais os agarraram. Tanto que o Piastri passa ao Verstappen e vai-se embora. Portanto, em resumo, tu és daqueles que acha que estamos no intermédio entre ai, que travaste muito e quase me ias fazendo dói, é uma penalização muito justa. É essa a tua visão? Sim, não, ele travou demais, travou reduziu até 50 a hora. E o Verstappen não se enfiou dentro do carro porque se desviou, porque vimos que depois também durante a corrida, quando o Adjar se enfia por trás do Antonelli, se aquilo a visibilidade ali era muito, muito reduzida. Se ele trava assim daquela maneira, eu acho que ele tem que ser de alguma maneira penalizado. Agora, se foram os 10 segundos, se é justo os 10 segundos, se calhar não concordo aí com os 10 segundos, mas acho que ele ali tem que ser penalizado porque ele sai fora das regras. Bom, eu acho que temos todos que concordar que há regras que são um bocado idiotas e que não fazem muito sentido. Mas quer dizer, a sua aplicação, apesar de tudo, tem que acontecer, não é? E se alguém diz que não antes ou quando o safety car já apagou as luzes e está para acabar, não pode existir aquele tipo
de ações, parece-me que justo, parece-me evidente que se a regra está lá, deve ser cumprida. Agora, a pergunta que se impõe ao Alexandre, que é, existindo regras que devem ser cumpridas e que tantas vezes não são cumpridas, se não é um bocadinho, estamos a discutir muitas vezes não é o sexo dos anjos, mas é quem é que pôs o ovo, ou se foi a galinha, ou como é que é, já não sei esse trocadilho. Mas ou seja, pá, isto até na altura vale a pena ter estas discussões de se a penalização é justa ou injusta, tendo em conta que está lá uma regra e que condiciona, que este para mim é que é o ponto importante. Esta penalização claramente condiciona o resultado e parece que é feita o suficientemente penalizadora para não ser o vencedor de corrida, mas o não suficientemente despenalizadora para ele perder o segundo lugar. Porque, quer dizer, se ele fez a asneira, se calhar devia ter uma penalização muito maior. Ou não? Alexandre, fala lá do Tsunoda. Bem, antes de mais, olá a todos. Eu acho que a corrida foi muito interessante. Podemos ver as maravilhas do verão inglês, que foi espetacular naquela chuva normal que é o verão inglês. Não deixa de ser divertido que quando estas coisas acontecem, alguns dos atletas com os maiores reflexos do mundo nestas coisas nunca conseguem travar a tempo e são surpreendidos pela travagem do da frente. É só uma coisa que eu acho sempre divertida, como é que nestas coisas eles afinal não veem o carro. Mas eu já respondo à tua pergunta para não ficar chateado comigo. Mas há aqui uma coisa. Há uma coisa que eu adorei. Eu adorei neste incidente. É que finalmente descobrimos que o Piastri é humano. Pela primeira vez, percebemos que ele ficou chateado. É verdade. Mas muito calmo. Pá, assim, se fosse chateado, tipo outros tempos na Fórmula 1, ou sei lá, João Pablo Montoya, tinha arrancado o assento do monolugar e atirado na cabeça de alguém. Mas como são outros tempos, ele limitou-se a não dizer coisas e basicamente não expressou um sorriso, nem falou na sala do cooldown, ou como é que chamou aquilo, quase nem falou, porque ainda não estava cooldown o suficiente. Pá, eu não confesso que não entendo. Eu sei que as penalizações não é suposto terem uma lógica com a consequência, mas não percebo como é que isto é igual a, por exemplo, meter outro piloto fora da pista. Não entendo. Portanto, se 10 segundos é muito ou pouco, pá, foi o suficiente para o Norris ganhar, se é essa a lógica que queremos fazer por trás. Eu só acho que é triste que a corrida se decida assim, quando, pá, o Piastri, quando andávamos naquela coisa de não sabíamos se ia chover, se não ia chover, o Piastri ganhou 4 segundos em 2 voltas, só para ficar claro o que é que ele fez. E quando saiu o safety car, perdeu 15 segundos de avanço, que já tinha conseguido para o 15 segundos. Portanto. Tá bem, mas isso são as contingências de haver tanto rookie na pista e tanta malta que tem dificuldade em olhar para os espelhos, ou que não consegue ver, ou que, pronto. Eu acho que era acabar com as regras. Tu metias várias bolas dentro, ou papelinhos dentro de um chapéu, que era para ser ainda mais divertido do que bolas. Bolas é uma coisa muito profissional. Papelinhos dentro do chapéu. Depois, cada vez que eles achavam que a penalização, metiam lá 5, 10, 20, 30 segundos, irradiação da Fórmula 1, e depois tiravam um papel. Porque basicamente também não havia grande diferença para a lógica que é feita. E assim vemos os campeonatos do mundo a serem decididos por controvérsias de penalizações, em vez de serem decididos dentro de pista, que é o que interessa. E numa corrida, que felizmente, e quando chove é espetacular, houve muita gente. Bem, o Leclerc fartou-se de andar lá a lavrar, o gajo devia ter levado um trator. Bem, o trator e o Ferrari também não andam muito diferentes nesta época. Fartou-se de andar lá a lavrar. E em vez de distinguirmos quem conseguiu, basicamente, só sair uma vez ou atravessar o carro uma vez, andamos preocupados, as corridas são decididas por se leva 5 ou 10 pessoas estão sentadas numa sala. Acho que o que fazia sentido era aquilo para mim. Que influência é que tem aquilo se ele ultrapassa quando vai atrás do safety car? Nunca percebi qual é que é o tema. Se fosse na altura em que o safety car sai... Não, acho que a questão não é por... Nem sei se é por ultrapassar. Quer dizer, eu não, como vocês podem imaginar, não fui ler regulamentos técnicos. Mas parece-me que a questão não é essa. Aqui a questão é de numa altura em que o líder, em teoria, ou normalmente,
a varanda para deixar o safety car ir embora, e os carros estão todos a uma velocidade muito ou mais baixa, ele faz uma travagem que é ainda mais inesperado. Não nos vamos esquecer nunca, a terceira ou quarta vez que faço isto, quando Hamilton fez o mesmo ao Vettel no Azerbaijão em 2017, e de uma maneira muito mais, muito pouco de sangue quente, se pôs ao lado do carro e pomba, ali, espetou com as rodas no carro dele. É muito mais divertido. Visto isso, também acho que sim. É mais giro. É muito mais divertido. É mais giro, não é? Esta coisa de as pessoas serem politicamente corretas não tem piada nenhuma. Pronto. Eu acho que é importante também não gastarmos aqui muito tempo já estamos fartos todos de andar aqui a discutir se é justo ou injusto, e os 5, ou os 10, ou os 15. Acho que isso é um bocadinho. Acho que estamos todos de acordo numa coisa que é não se deviam ganhar corridas assim. Essa é a primeira coisa. A McLaren foi a equipa mais rápida e deixou toda a gente a léguas. O que nos leva aqui a outra questão que vocês já referiram, que é, e eu vou deixar o filé mignon depois para o fim, as coisas que interessam, os Zuckerbergs e essas coisas. O Verstappen voltou outra vez a tirar um coelho da cartola e num chasso ou num charuto que parece que não tem solução, voltou a fazer uma pole position. E segundo consegui perceber por pessoas que falam estrangeiro, o carro estava a fugir muito de traseira, e a forma que a Red Bull encontrou para pôr o carro mais ao estilo do Verstappen não é tentar que a frente ficasse mais estável, não, a frente continua igualmente instável e sem aderência, mas tiras é de trás. Portanto, o carro fica a fugir mais do que trás do que está da frente. Pronto. E é isso que o Verstappen gosta. Portanto, com isso parece que tinha uma velocidade de ponta muito maior e tirou aquela pole position. O Cristiano Ronaldo já veio dizer hoje que nós não tínhamos, as previsões que tínhamos era que não ia chover, mas isto pergunto-vos, e como agora pelo Alexandre, se não poderá ter sido uma jogada arriscada da Red Bull pôr um carro com menos velocidade, com mais velocidade de ponta, na esperança que a corrida fosse a seco, como se previa que iria ser, apesar de chover de manhã e de poder começar a chuva, mas saiu tudo furado. Eu gostei imenso de ver na volta 5 aquele drift que ele fez só por mim, valeu a corrida. E a forma como ele ainda aguentou o Piastri umas voltas. Alexandre, diz-me. Eu já disse várias vezes no podcast que eu defendo sempre quem arrisca, e acho que a Red Bull arriscou da única maneira possível que tinha para tentar ser competitiva. E quem não vibrou quando o Verstappen fez a pole position, depois dos comentadores estarem todos, pelo menos os comentadores da transmissão que eu ouço, estarem todos felizes da vida e a dizer que aquilo ia ser decidido basicamente entre os países da Commonwealth, e depois ele saca 2 décimos, não é? Portanto, quem não vibrou com isso não é adepto de Fórmula 1. É adepto, pode ser de pilotos, não é adepto de Fórmula 1. Porque eu vibrei, foi com essa parte. E eu vejo um bocadinho ao contrário. Eu acho que eles, com o trator, de certeza com um mexicano que mandou-lhe uma mensagem de felicidades pelo ótimo lugar que ele conseguiu nesta corrida, ele é o Tsunoda. Eu acho que ele fez uma corrida extraordinária para a maneira como o carro andava de lado. O carro só não fugia pelo meio porque só tem 2 eixos, porque senão também fugia pelo eixo do... Ele ficou em quinto, caramba, depois de ter andado muito cá para trás, não é? Portanto, eu acho que ele fez uma corrida formidável. Pouco tinha, eu já nem ligo às queixas dele, porque ele mesmo quando ganhava todas as corridas menos uma na época, queixava-se que o carro falhava a caixa de velocidades ou qualquer coisa, portanto, que ele se queixou não, bate um bocado. Eu acho que eles arriscaram para tentar fazer o melhor possível que conseguem com aquele carro. E não sendo eu um particular fã do Max, continuo a achar que ele mostra porque é que é 4 vezes campeão do mundo. Mas felizmente nesta corrida houve mais pilotos que acho que fizeram grandes corridas, e para não variar, quando chove estão lá sempre no coisa. Mas não estou a falar do Hülkenberg, mas como diz que vais guardar o filé mignon para o fim, eu acho que houve vários filé mignon na corrida. E cada um de nós pode ter o filé mignon diferente, não é?
Eu também dou um bocadinho como tu. Eu também confesso que não sou particular fã de algumas formas do Verstappen, de algumas atitudes e de algumas coisas, muitas vezes como faz as coisas, mas cada vez mais me tenho que vender ao talento dele, não é? Porque é um bocado impossível e começo a ter aquela sensação que comecei a ter, que tive durante muito tempo com o Schumacher, que era de detestar o Schumacher, e depois tive que um bocado render ao talento dele, porque era inegável, não é? Apesar de ele ter o carro melhor, mas o que é facto é que ele tinha um talento inegável. Ó Luís, e ainda pegando da Red Bull, o Tsunoda voltou a ter um fim de semana brilhante, não é? Faltou, deu-nos bastantes alegrias. Exatamente. Deu-nos bastantes alegrias, portanto continuou a fazer das suas, apesar do primeiro incidente ele não tem culpa, ele meteu o carro na partida, aí é um incidente de corrida, não tem problema, mas depois abriu o livro mais uma vez. Mas é um bocado como vocês estavam a dizer, é assim, o carro é um tratorzito, nas mãos do Verstappen aquilo anda um bocadinho melhor, porque as mãos do Verstappen se calhar são um bocadinho melhores do que as do Tsunoda, e o que o Verstappen arrisca corre bem, o que o Tsunoda tenta arriscar como o Verstappen, só que não tem as mãos do Verstappen e acontece aquilo que acontece. O que eu quero dizer com isto é assim, eles têm que arriscar de alguma maneira, porque em andamento puro já viram que não conseguem acompanhar os McLarens. Então tentam de tudo e mais alguma coisa. Só que o Verstappen tem umas mãos e o Tsunoda tem outras. E daí, para mim, a grande diferença está aí. O resultado de um, o resultado do outro. Porque se tirássemos lá o Verstappen e puséssemos lá o outro, se calhar, não estou a dizer um Hamilton ou um Alonso, se calhar tinha os resultados que o Tsunoda tem. A equipa Red Bull se calhar está muito enganada pelos resultados que tem devido ao piloto que tem. Ou seja, eles tentam arranjar 1001 maneiras para arriscar, só que um consegue arriscar e corre bem, e há outro que consegue arriscar e corre bem para a gente ver coisas. Nós estamos, eu não sei se isto é considerado meio de campeonato já, agora vamos ter férias de 3 semanas, depois temos um mês de férias, outras 3 semanas de férias, e temos o Piastri com 234 pontos, o Norris com 226, e depois já começa a existir aqui uma diferença bastante grande para o terceiro, que continua a ser o Verstappen, com 165 pontos. Eu sei que é uma chatice ter que estar a falar destas coisas matemáticas, mas quer dizer, isto começa cada vez mais a cheirar a um dos dois vai ganhar, um dos McLaren vai ganhar o campeonato do mundo e o resto é o segundo, o terceiro vai ser o primeiro dos últimos, não é? E agora a pergunta, voltando, indo agora, hoje interessa falar de Ferrari, de Lewis Hamilton. Pergunto. Eu gostei de ver o Lewis Hamilton a ficar à frente do Leclerc. Acho que o Leclerc fez uma corrida miserável e acho que demonstrou um bocadinho que o Hamilton, o facto de ser a pista de casa, conta para alguma coisa. E foi importante, acho que a nível anímico. Agora, pergunto-vos, a Ferrari continua igual nas ruas da amargura, agora parece que é um problema de deployment do motor. O que é que virá a seguir? Isto já se percebeu que não há solução, não é? Luís? Eu acho que é mais uma vez também a questão, como não conseguem ganhar, arriscam tudo para tentar ganhar de alguma maneira diferente. A questão por exemplo, do Leclerc entrar na primeira volta, ele viu que não tinha andamento, depois, quando mudou para slicks, vou arriscar, eu não tenho nada a perder, partiu de sétimo, oitavo ou sexto, viu que não tinha andamento, já nos treinos viu que estava atrás, inclusive do Hamilton, que deve ter sido a primeira vez este ano, tirando a sprint da China, que ficou atrás dele, em termos de andamento puro do fim de semana, eu vou ter que arriscar de alguma maneira, e depois quem não ganha, tenta sempre arranjar por isto ou por aquilo, alguma desculpa. Agora, o Hamilton, acho que fez uma boa corrida, pelo que ele disse, o carro estava muito difícil de guiar, mas eu, como tu disseste, Vasco, e bem, acho que ele aqui nesta pista se transforma. Já o ano passado o fez e fez sempre nesta pista. Agora, que aquilo, se nós tirarmos os McLarens, o Ferrari está em segundo no campeonato de construtores. Tá, mas atenção, a diferença pontual, a partir daí a coisa, espera um bocadinho que isto tem cabo.
Atenção, não pensa que isto está tudo de cor. Não, nem pensei nisso. A diferença é de Ferrari 222, de Mercedes 210, portanto, estão ali taco a taco. Acho Sim. que ainda é muito cedo para sequer pensar nisso. A McLaren está com 460, portanto, aí a coisa Não, parece mas estar por mais. isso é que eu digo, é assim, aquilo, a McLaren neste já está em termos, acho que o campeonato já está decidido entre construtores, já está mais decidido, entre pilotos, entre ou é o Norris ou é o Piastri, não há grandes dúvidas. Nenhum deles consegue lá chegar. Eu não estou a dizer que a McLaren vai ganhar as corridas todas, que eu acho que há de haver uma ou outra corrida que eles não vão ganhar, esperemos que não. mas muito dificilmente irão perder. O do construtores, isso aí está mais do que garantido. Até porque uma Red Bull anda com um piloto, a Mercedes, o Russell até está a fazer um bom campeonato, está a ser bastante consistente, mas o Antonelli ainda não tem o mesmo andamento. A equipa mais consistente que nós até podemos ver em termos de pilotos, com os dois pilotos, até é a Ferrari. Por isso é que tem aquele resultado no nível de construtores. Alexandre, queres acrescentar alguma coisa sobre Ferrari ou podemos começar a falar de coisas mais suculentas, chamemos assim? Não, mas eu só queria dizer que acho que o Hamilton fez uma ótima corrida. Também porque passou mais tempo preocupado com a corrida e menos a queixar-se da Ferrari, do engenheiro e do whatever. Portanto, acho que fez uma ótima corrida. Durante alguns momentos até nos fez acreditar que se calhar, se não fosse o Nico estar possuído de todos os campeões do mundo e ter feito umas mesinhas, até chegou a parecer que podia ir mais longe. Mas a verdade é que o Hamilton neste fim de semana teve vários momentos em que fez acreditar. Não sei se é por ser Silverstone. E eu digo já que não gosto nada de Silverstone. Mandei as cacetadas nos comentários. Não gosto nada da pista. E não é, infelizmente, nunca lá que andei na pista, não me importava nada, mas não acho piada nenhuma à pista. Mas eu acho que ele, pela primeira vez, e não tem a ver com o resultado, mostrou a diferença que tem para o outro piloto da equipa. E eu acho que a Ferrari, nos resultados, não está tão má quando olhamos para as pontuações que eles têm aproveitado. O problema é que, se calhar, ficar constantemente no quinto e no sexto na qualificação, no sétimo e oitavo, e andar a cheirar o pódio e não no pódio, se calhar não é um resultado, é para a equipa que é a Ferrari e para o historial que tem a Ferrari, que já é outra coisa. Ora, muito bem. Este Grande Prémio teve um pódio que nenhum de nós acharia que fosse acontecer. 239 corridas para se chegar para ter um pódio é obra. Acho que nenhum de nós aqui acreditaria que seria com um Sauber que isso iria acontecer, mas aconteceu. Não só o Hülkenberg, mas também a corrida que o Gasly faz, a corrida que o Stroll faz, o próprio Alonso também faz outra vez uma corrida extraordinária. Ou seja, há um conjunto de pilotos que a questão estratégica teve muita importância, mas que demonstraram um andamento claramente acima a chuva trouxe um bocadinho isso, não é? Acabou por ser um fator, desequilibrou um bocadinho aqui a ordem normal das corridas. Este pódio do Hülkenberg, o homem agora já se pode ir embora satisfeito? Ou como é que vocês olham para isto? Ele sendo alemão, estava contente, mas quer dizer, parecia um bocadinho até o Piastri. Pá, pronto, estava satisfeito, mas nada de especial. Achei que fosse muito mais efusivo, não é? O Russell, quando fez aquele segundo lugar, pá, teve em Spa. Tu querias era falar do Russell. É impossível não fazer aquela comparação e o extraordinário 10º lugar que ele fez nesta corrida. Mas eu tenho aqui para dizer mal do Russell. Tem calma, que eu estou sempre a dizer bem, então não posso dizer mal. Pronto. Mas falou do Nico? Falou do Nico? Foi o Hülkenberg. Temos que falar um bocadinho do homem. Então, o homem demorou tanto tempo a conseguir isto. Temos que... Eu agora, que dizia sempre a brincar e gozava com várias pessoas, inclusive com o Guilherme, só faltava agora, era o Hülkenberg ir ao pódio. Pá, ao fim de 239 corridas, ao fim dele ter estado várias vezes fora da Fórmula 1 e voltar, portanto ele é um resistente, é quase a barata da Fórmula 1. Pá, o homem ir ao pódio, e mais do que ir ao pódio, é preciso lembrar que lá à nona volta, ele saiu 19º, à nona volta e em 10º, ok? E ele bateu o pé ao Hamilton,
Okay? Ele beneficiou de algumas guerras atrás, mas isso tudo faz parte da corrida. Pá, A e a partir do verdade é que ele, 19º. a partir do 19º, e acaba em terceiro, e a verdade é que se formos ver a corrida dele, ele salvo erro, eu há bocado fui ver isto, eu às vezes preparo-me para isto. Ele só teve lá 2 escorregadelas, e não foi escorregadelas tipo andar a lavrar as escapatórias, tipo o Leclerc, ou os As que andaram a fazer espetáculos de drift, não sei se viram aquele drift em paralelo dos 2 As depois de baterem, parecia um Aquilo era balé, aquilo. Era, eu até levantei. Eu achei que era mais natação sincronizada. Aquilo era balé. Aquilo foi divertidíssimo. A verdade é que ele fez uma corrida sem erros. Pá, eu acho que só não vimos mais festa da Sauber, que estavam todos e mesmo assim a Sauber ainda quase estragava aquilo. Quando o homem vai à boxe a última vez, ainda demoraram mais tempo, por pouco conseguia estragar aquilo. Estava na roça. Mas, pá, eu acho que só não vimos uma festa maior, porque ela de certeza que aconteceu, porque estavam todos emocionados com o Norris ganhar na corrida em Silverstone, que é só uma coisa que só aconteceu num terço das corridas. Claro. É uma coisa, uma novidade. Mas deixa-me só, Luís, antes de... Até porque, pronto, há aqui muita gente que se calhar não sabe bem a história do Hülkenberg. O Hülkenberg está na Fórmula 1 desde 2010. Desde 2010. O meu filho mais novo nasceu em 2009. Portanto, isto coloca-me em perspectiva também a minha idade. Teve em 2010, em 2011 foi piloto de teste, começou na Williams, depois foi para a Force India, depois foi de Force India a Sauber, Force India outra vez, pelo meio ganhou as 24 horas do Le Mans, que é uma coisa que se calhar poucas pessoas sabem, pela Porsche. Ainda vai ganhar Indianápolis, vais ver. É ele que vai fazer o Triple Crown. Não, para aí tinha que ter ganho o Mónaco. Tá bem. Calma, já foi ao pódio. Tem mais 2 anos de contrato. Já foi ao pódio. Foi para a Renault o que seria, hipoteticamente, ou teoricamente, um salto qualitativo, porque a Renault era a eterna promessa. Teve 3 anos na Renault, que depois percebeu-se que não era. E em 2019 a carreira do Hülkenberg parecia que tinha acabado. E passa a piloto de reserva, que com a sorte do Covid conseguiu fazer 3 corridas em 2020 no Mercedes B, não sei se lembram. Depois passa a ser, em 2021 não faz nenhuma corrida, mas continua na Aston Martin. Em 2022 faz 2 corridas e em 2023 e 2024 volta à Fórmula 1 na AS. E agora, de repente, em 2025 vai para a Sauber, para o ano está na Audi. Este homem parece que tem pilhas de Duracell e não acaba. Luís, não te parece que ao mesmo tempo este tipo é como dizia o Alexandre, parece-te uma barata que não há meio de... Epá, se calhar ele tem mesmo algum... Apesar de ter feito muita atrapalhada, não é? Se calhar tem mesmo alguma coisa para dar, alguma coisa tem. Para ganhar as 24 horas de Le Mans tem que ter lá alguma coisa, portanto não é qualquer um que ganha. E para estar tantos anos na Fórmula 1, em várias equipas, que não é só numa equipa, alguma coisa de bom ele tem. Se as equipas o vão buscar, por alguma razão o é. Ele foi piloto de desenvolvimento da Aston Martin, por alguma razão o é, e depois substituiu o Vettel em 2 corridas, quando ele teve Covid. Portanto, alguma razão ele tem para estar ainda na Fórmula 1, após estes anos todos, apesar dos resultados não terem sido brilhantes, mas acho que todos nós e o Paddock sempre o considerou um excelente piloto. E o anormal deste piloto é não ter mais resultados. Porque um piloto desta categoria, para estar tanto tempo na Fórmula 1 e para ser esta barata que a gente tenta pisar, mas ele mete sempre a antena de fora e continua sempre a rastejar e volta sempre, se calhar as equipas veem nele um piloto de desenvolvimento do carro. Não é à toa que a Audi o vai buscar com aquela idade e faz-lhe um contrato de 3 anos. Portanto, eu acho que tem que haver aqui muito mérito da parte dele, apesar dos resultados não os demonstrarem, mas pá, é um pilotaço. Mas não deixa de ser divertido. Quando ele começa a levar tarefa na qualificação, Luís, desculpa interromper-te, é que ele saca estes resultados, deixa de ser engraçado. Ele está a pontuar há 3 corridas consecutivas. E se nós disséssemos que a Sauber vai pontuar 3 vezes consecutivas, e vocês diziam assim, pá, ok, mete mais tabaco nisso. Não é? Quem é que dizia que a Sauber ia pontuar 3 corridas seguidas? Do lugar onde ele largou. Ele partiu do último, desta vez, porque o Colapito nem sequer chegou a arrancar.
Exatamente. E acaba em terceiro. É brilhante. Claro que as opções estratégicas são brilhantes, foram muito bem, não foram os únicos, não foi o único piloto a ter a melhor estratégia. A paragem na box foi na altura certa, e foi muito consistente. Também teve um bocado a sorte quando o Hamilton sai da box, teve aquela saída de pista onde perdeu aquele tempo para ele, na volta anterior. Mas faz parte da corrida, a sorte, e depois teve a mestria de não perder tempo, nem ficar nervoso, também mal era com aquela idade e com a experiência que ele tem, não ficar cheio de nervos e ouvir os barulhos todos e mais alguns do carro. Manteve-se ali, o Hamilton ganhava uma décima, na volta a seguir o Hülkenberg repunha essa décima, manteve-o ali atrás, impecável. Não há nada a dizer, só de lhe dar os parabéns e que venham mais destas. Mas temos todos consciência que no próximo Grande Prémio pode fazer a maior nabice à face da Terra. Não? Temos todos consciência disso. Mas esta já ninguém lhe tira. Mas esta já ninguém a tira. É verdade. Já pode dizer que esteve no pódio. Sim. No aniversário. Ele fazia anos, era? Não, no aniversário da Fórmula 1, quando começou, começou a Fórmula 1. Também, isso mas esteve lá. E só tiveram lá mais dois. Outros pilotos que pontuaram, para mim, acho que é obrigatório falar do Lance Stroll, que à volta 5, quando decidem pôr pneus macios, eu pensei, pronto, tá bem. O que é que passa pela cabeça desta gente quando se percebeu que os macios duravam pouco, agora, e que acabou por ser uma jogada extraordinária, né? Sabiam que ia mudar, eu sabia, estava toda a gente acabou por ter que mudar de pneus, mais ou menos, de intermédios para intermédios, à volta 10. Ele aproveitou ali um gap de 5 voltas, que fez com que basicamente ganhasse imensas posições, e que houve ali uma altura que também andou no pódio, não é? Sem ter conseguido depois, porque foi passar pelo Gasly, foi passar pelo Verstappen, pelo Hamilton, mas quer dizer, aguentou-se depois em sétimo, mas não deixa de ser uma corrida extraordinária, tendo em conta as condições em que a pista estava, o Aston Martin, que é um charuto também que ali anda, apesar de estar se calhar um bocadinho melhor, mas quer dizer, e sobretudo gostava de trazer um bocadinho, toda a gente está sempre a dizer mal do Lance Stroll. Eu cá em casa tenho um elemento do meu agregado familiar que é insuportável a falar do Stroll. E eu já lhe expliquei várias vezes que o Stroll não é assim tão mau piloto como o pintam. E continuo a dizer a mesma coisa. E acho que as performances da chuva são um exemplo disso, não é? O que é que vocês têm a dizer sobre esta corrida do Stroll? E parece que o homem depois só faz isto uma vez por ano, mas faz, a verdade é que faz. Melhor do que o que só faz uma vez a cada 10. Está melhor. Eu acho que o Stroll aproveitou ali bem, depois no final falhou. O Aston Martin souberam utilizar da melhor forma, e eu, mantendo a minha fama de me borrifar para as perguntas, acho que falaste aí de outro piloto que já várias vezes esta época está a fazer melhor do que o carro permite, de uma maneira consistente, que foi o Gasly, que andou ali a segurar. Mas isso era o que eu ia falar a seguir. Era para te estragar o alinhamento. Eu aproveito já e digo outro pateta que eu confesso que continuo sempre a saber o que é que está a fazer na Fórmula 1, que é o colega do Gasly, que anda ali a destruir. Eu costumo dizer que o pessoal da fibra de carbono também tem família. Mas... O sindicato dos produtores de fibra de carbono. Acho que já é um bocado pateta. Mas se calhar não recebem horas extras. Começa a ser um bocado pateta. Não sei se ele é patrocinado por uma seguradora ou não. Ele tem uns anúncios muito fixes na televisão argentina dos patrocinadores. Mas começa a ser um bocado pateta. Ainda por cima, ter um piloto como o Gasly, que leva o charuto do Alpine, porque é outro charuto muito acima das capacidades, e faz umas voltas até na qualificação, que parece que só ele consegue fazer aquilo. Porque o outro tenta fazer, mas esquece que o carro tem que andar dentro da pista para chegar ao final da volta. E acho que às vezes é um bocado injustiçado nos comentários de muita imprensa inglesa em não dizerem as boas performances que ele tem tido, e também é um especialista que normalmente quando chove também faz as suas coisinhas. Ele, além disso, passa montes de tempo da corrida, em virtude do carro que tem a defender, e nesta corrida também se fartou de defender e de meter pilotos que são
foram campeões do mundo atrás dele sem o conseguirem ultrapassar até que o DRS abrisse. Claro. Ainda sobre a Benetton, parece que o Colapinto arranjou mais uns patrocinadores e para já parece que a posição dele está safa. Apesar de se falar insistentemente que o Bottas agora é que era uma opção boa. Pode ir para Demolition Derby nos Estados Unidos, parece-me ser bom para ele. Eu não, o Colapinto ou o Bottas? Colapinto. O Bottas deve ser para terem desconto no motor Mercedes. Pronto, isso claro, isso já é tu com essa tua língua maliciosa a querer achar que o Toto Wolff é uma pessoa que manda no paddock e que porque tem 4 equipas como tu Mercedes, mandem tudo. Estás tu com esse mau feitio. Nós temos que viver com isso. Agora, o Gasly também, há alguns pilotos que a mim me enervam, para não dizer que me irritam. O Russell está à cabeça, como é óbvio, o Gasly é o outro, mas eu tenho que lhe dar um bocado, começa a ser consistentemente um piloto que parece que também faz mais do que o carro permite, não é? E a Alpine começou o fim de semana a dizer que não, nós este fim de semana é Q1 e acabou, pronto. E o tipo leva o carro a Q3. Como é que ele faz isto, Luís? Olha, faz isto porque faz uma volta de qualificação brilhante na Q2, consegue meter o carro na Q3, quando ninguém, eu acho que nem ele estava à espera de uma coisa daquelas. E depois, durante a corrida, faz um arranque brilhante. Também teve a sorte do Russell e do Leclerc terem parado na box na primeira volta e logo aí ganhou mais 2 lugares, mas faz um bom arranque. Depois, na paragem com a paragem das boxes, há ali uma altura que se vê à frente até do Hamilton, em que demorou aí umas 4 ou 5 voltas a ser ultrapassado pelo Hamilton. Depois aguentou o Russell atrás dele. O Russell nunca o conseguiu passar. E a última volta, apesar dos problemas dos pneus macios do Stroll, ele acreditou até à última e passou a 2 curvas do fim, a 3 curvas do fim e consegue aquele lugar, que é brilhante. Faz muito mais, é mais um piloto que consegue extrair mais daquilo que se calhar o carro o demonstra. Só temos que é mais um que a gente pode dizer, ainda bem que temos estes pilotos na Fórmula 1, que é para nos dar espetáculo. Que é brilhante. Deixa-me só acrescentar uma coisa, é que a Alpine tem 19 pontos. Sabem destes 19 pontos quantos é que foram conquistados pelo Colapinto e pelo Duan? Bola. Zero. Isso leva-nos também a uma outra equipa que também parece que começa a ter alguns problemas no desempenho do carro, lá está. E que é o Williams, que o Stroll disparate. O Albon, ao contrário do que eu previa, não está a ser aviado pelo Sainz de uma forma estrondosa, e está a acontecer um bocadinho ao contrário, mas o Stroll dispara. O Albon voltou a fazer uma corrida... Sabes alguma coisa que a gente não sabe, não? Eu sei que o Sainz tem tido azar, e isso não justifica tudo, mas que se calhar o Albon é melhor do que muita gente o pinta, não é? A questão também passa por aí, não é? Agora, o que é facto é que voltou outra vez a fazer uma corrida sólida, uma corrida consistente, e acaba por ser alguém ficou surpreendido com este novo lugar do Albon. Eu não. Oitavo, eu não fiquei, mas o que é facto é que voltou a aviar o Sainz e voltou a pôr o Sainz nem aos pontos foi, apesar de bem ter tentado, não é? Porque o Salviano, apesar de não estar é sempre lembrado, temos que falar do Alonso. Não sei se algum de vocês tem alguma palavra de modo a garantir os 3 últimos meses de presença no podcast em relação ao Alonso, mas quer dizer, o homem continua, não é? Eu gosto muito mais dos comentários que ele faz hoje do que os que fazia há 15 anos. Então o que é que fez? Genericamente, sim. Genericamente, os comentários como ele...
como o da estratégia que ele fez hoje, e na realidade ele ainda deve estar para perceber como é que acabou com o Stroll à frente, ainda deve estar para perceber. Ele na altura pergunta ao engenheiro, mas o que é que aconteceu para termos vindo parado lá atrás? Sim. O homem... Porquê é que isto me acontece? Porquê é que a estratégia me acontece sempre a mim? Isso é para mim. Eu confesso que achei esse comentário muito engraçado. Não, mas eles arriscaram. E eles arriscaram primeiro até com o Alonso. Calhou mal, mas isto é quem não arrisca não petisca. Se a Albers também não tivesse arriscado, também não tinha... O Nico não tinha tido o resultado. Desta vez correu mal. Agora não deixa de ser... O que é fantástico no Alonso para mim é a coerência ao longo da época. Porque quando vamos ver a época toda, consegue levar sempre os charutos a pontuar imensas vezes. E esse é mais um que, se formos ver os pontos no campeonato, percebemos quem é que traz pontos para a equipa. Não é? Claro. Portanto, E atenção, o Alonso teve só pontuou pela primeira vez em Espanha. Sim, Agora este ano, até agora até tem sido, o Stroll tem mais pontos que o Alonso. Sim, tem 20. vamos esperar até ao final da época. Pois, exatamente. Mas por exemplo, em qualificação há mais de um ano que o Stroll não bate o Alonso. Epá, o Alonso devia estar com alguma coisa, ou um problema de saúde. Devia ser Há mais de um ano, e foi aqui em Inglaterra. A última vez que o Stroll bateu o Alonso em qualificação. Não, é inevitável. Nós há algumas coisas que quem nos segue já há algum tempo, há algumas coisas que acontecem sempre. Dizemos bem do Alonso, o Alexandre dizer mal do Verstappen, o Pedro Filipe dizer bem do Hamilton, eu dizer mal do Russell. Pronto, há algumas coisas. Mas hoje podes dizer mal do Russell. Epá, mas eu vou deixar para ti. Vá, fala lá do George Russell, o que é que Eu coitado. tenho aqui 3 pilotos que acho que fizeram uma corrida péssima. O Russell, que andou a tentar andar mais depressa, ao contrário do que tem feito todo este campeonato, de fazer o melhor possível e sem arriscar, e é isso que lhe garante, e volta muito perto dos pontos do Verstappen no campeonato. Nesta corrida não sei porque tentou inventar e saíram-lhe várias vezes mal, só não ganhou o título lavrador mor, porque o Leclerc quase que comprou uma herdade e andou ali a lavrar com o fundo do Ferrari as escapatórias boas. Só alguém, aliás, esta corrida só acaba com tantos carros porque há escapatórias a sério em Silverstone, não é? Porque esta corrida, para o tempo que estava, não devia ter acabado só o quê? 6 de 5. Outro péssimo, porque é muito giro vê-la fazer milhentas ultrapassagens, mas o Birdman, nunca sei, o Oliver, acho que fez uma corrida péssima. É muito giro vê-la fazer ultrapassagens, mas ele faz uma ultrapassagem e depois bate em alguém ou sai da pista, portanto isso no final não lhe vai trazer pontos. Eu sei que ele é jovem, e se calhar é jovem demais para já estar onde está. Faz ultrapassagens espetaculares, faz um momento espetacular e depois sai. Depois faz um momento de natação sincronizada, como já falámos com o companheiro de equipa. Até costuma pilotar bem à chuva e hoje houve ali um erro que fez. Portanto não lhe correu tão bem, mas acho que é mais um. Se calhar se deixássemos de lhe dar tantos praises Mas atenção, e gostava de reforçar que, atenção, ele já é, segundo os comentadores de língua estrangeira, um extraordinário candidato para a Ferrari para quando o Hamilton se for embora. Já está fechado. Mas atenção que ele faz uma qualificação brilhante. O carro está bem. Ele faz as corridas a que dão pontos. As corridas a que dão pontos. Claro. Mas ele faz uma boa qualificação e depois é condicionado pela partida. O Ocon também é condicionado também pelo toque logo no princípio da corrida, na primeira... quando bateu com o Lawson e com o Tsunoda. Mas eu acho que os Asses tinham um andamento, se não tivessem o Berman partido tão atrás e o Ocon com aquele problema, eram carros para também estar lá em cima. Se calhar não tínhamos tido estes resultados. Mas temos visto o Oliver. Eu acho que o Oliver ainda pensa que está a fazer. Sabem quando a gente jogava o GP 95 ou whatever e metias aquilo no mais fácil, que mesmo te despistasses, conseguias ultrapassar toda a gente outra vez? Eu acho que ele está nessa lógica. Está numa lógica que não há problema se eu sair, porque eu volto a ultrapassá-los todos, mas não dá. Ele não consegue. Nem ao 10ª maioria das vezes consegue chegar. Quando ele perceber que não é preciso andar a 300% todas as voltas, se calhar vai começar a pontuar. Mas isso faz parte, exato. Faz parte do processo de aprendizagem.
A ti que é o terceiro que destacas negativamente, Alexandre? Eu já disse o Russell, disse o Birdman e já falámos do Leclerc que acho que fez uma péssima corrida. Pode dizer o que quiser, mas foi principalmente erros dele. Não pode culpar a Ferrari, não pode culpar ninguém. Foram principalmente erros dele. Ele não culpou o engenheiro, menos mal. Acho que o Brian, não sei das quantas, desta vez foi poupado. Luís, na tua opinião, quem é que são o top 3 negativo? O Leclerc garantidamente o Leclerc. O Russell, não sendo grande fã, mas mais uma vez o Russell tentou por uma estratégia, viu que também não tinha andamento para ganhar e vamos tentar arriscar aqui quando montou aqueles pneus duros, quando mais ninguém os montou, e foi por isso é que ele andou tão para trás, porque ele, enquanto teve os pneus intermédios, até estava com um bom andamento, inclusive passou o Hamilton. O Hamilton teve a sorte dele depois, quando está a tentar passar, o Gasly consegue, o Hamilton passa aos dois, mas o Russell até montar os pneus secos nem estava com um andamento assim tão mau como isso, para o carro que tinha. Depois tentou arriscar para os pneus secos e faz aquela pirueta brilhante lá em Beckett. Foi mais um momento de uau que a gente viu na pista. E depois, pronto, foi aquele descalabro todo para trás, que eles montaram aqueles pneus duros e aqueles pneus duros, juntamente com os pneus macios, não funcionavam. E eles lá, olha, vamos arriscar. Eu confesso que achei um bocadinho estranho a Mercedes ter, se calhar não tinham outros pneus, não é? Não, tinham médios, tinham mais um jogo de pneus médios. Está bem, mas tendo em conta, o pneu duro é o que mais demora a entrar na temperatura ideal. Tendo em conta que está a chover, se calhar o pneu duro não era a melhor solução, não é? Mas pronto, estranhei, mas eles são engenheiros e percebem destas coisas. Mais, quem é que foi mais negativamente? O Colapinto, apesar de ele não ter partido. O homem nem saiu. Está bem, mas não saiu porquê? Porque se calhar o carro, quando não, ele bate, parece que fez lá, não engatou bem a segunda mudança. A caixa de velocidades, e quem é que nos garante que a caixa de velocidades não ter sido variada, mas do toque do dia anterior? Diz que parece que foi um problema provocado por ele. Por ele, não é? Não, ou aquilo já não estar bem quando bateu. Acho que aquilo é o que o Alexandre estava a dizer. Aquilo tem que se manter dentro daquela parte mais escura do autódromo, que é o asfalto, e que normalmente tem umas linhas brancas até para eles verem ou para onde é que não podem ir. E ele gosta de lavrar, gosta sempre de nos animar mais, pôr umas red flags e a qualificação, em vez de demorar 1 hora, demora sempre 1h20, que é para a gente ter mais tempo de transmissão. E mais negativamente, o Antonelli também me desiludiu um bocadinho. Nestas condições, pensei que o Antonelli fosse um bocadinho mais, com mais mãozinho, que não se destacasse um bocadinho mais, ou que se aproximasse um bocadinho mais do Russell, nestas condições. Eu por acaso não... Arriscasse mais. Tenho alguma... acredito que, tendo em conta as condições que estavam, aliás, o Antonelli era rookie, o Adjar é rookie, o Bortoletti é rookie, o Lawson, não é. Digo o que disseram também, está bem, mas coitado. O Colapinto, pronto, esse não conseguiu meter a mudança, mas pronto, todos eles de alguma forma tiveram problemas. O Antonelli não teve tanto isso, mas os outros acabou por ser um bocadinho de circunstâncias da pista estar molhada, não é? Quer dizer, nota-se aqui um bocadinho a falta de experiência, e eu acho que isso conta muito, não é? Eu gostei muito do momento em que o Verstappen fez aquele peão quando estava a acabar o safety car. Deu para perceber que se aquilo acontece ao Verstappen, eu acredito que as condições estivessem mesmo muito difíceis. Portanto, dou alguma tolerância aos rookies todos que se esbardalharam contra o muro. Eu não dou tolerância nenhuma. Se é assim, não deviam lá estar.
Epá, Não não, dou não tolerância. estamos em Pedro, não Não estamos em Pedro Filipe. Não dou. Não sejas assim. Pá. Não Estamos dou. a Há ver para um aí mais programa 10 pilotos, pelo menos, que podiam lá estar no lugar deles. Portanto, não dou. Epá, pois sim. Alguns. Há outros que nem sequer nunca tiveram oportunidade e foram rookie, podiam ter sido rookie nos últimos 3 anos, tiveram 0 oportunidades. Pá, eu acho que há lá alguns que andam. E o Lawson, que eu defendi bastante ao início da época, também já me começa a irritar um bocadinho. Mas outro também não percebe que tem que chegar com as corridas ao fim. Mas esqueci-me de dizer uma coisa do Leclerc, que ele fez lá 2 ultrapassagens ao melhor estilo daquele pessoal que se mete à grande à frente de alguém para numa saída à última da hora. Né? Com a ultrapassagem que ele fez aos 2 Williams, então a que fez ao Sainz, o Sainz é que ainda devia ter esperanças de pontuar, porque senão ficavam lá os dois. O Albon levou um susto e o Sainz levou um chega para lá. Não, ele treinou com o Albon e executou com o Sainz. O Sainz, como ia distraído, ainda ia estar ainda ia cantar e tal. Nem sequer reparou que ele ia ali ao lado, levou um empurrãozinho. Ou então foi o Leclerc, que já estava tão habituado a andar fora do alcatrão, esqueceu-se e deixou encostar à mesma de qualquer forma. Olha, eu ao contrário de ti, Alexandre, gosto muito desta pista. Acho que é uma pista com curvas que são muito giras de ver. E acho que é dos grandes prémios mais giros da temporada. Portanto, não concordo nada contigo e acho que estás profundamente errado nessa tua avaliação. Mas eu acho que muita desta confusão tem a ver com o Guilherme Nunes ter lá ido. Muita desta confusão. Isso é Não, pena. Ele sabou o Russell de certeza, não? Eu tenho a certeza É uma disso. pena que o Guilherme hoje não possa estar aqui. Ainda está a tentar sair do circuito. Sobretudo a moderar. Está na festa do Nico. Exatamente, ainda está na festa do Nico. Sobretudo a moderar, com certeza seria feito com muito mais mestria e competência do que eu. Ora bem, o próximo Grande Prémio é da Bélgica, mas não se ponham muito ansiosos, porque ainda faltam 3 semanas. Ninguém percebe muito bem este buraco. Eu por momentos pensei, quando saiu este calendário, que fossem pôr um Grande Prémio qualquer aqui no meio, mas pronto. Vamos ter aqui 3 semanas de onde se espera, e queria voltar só aqui ao tema Ferrari, que parece que é agora que a Ferrari vai ter um upgrade que vai resolver tudo em um par de botas. Deixou-se de falar, vou recuperar aqui um tema que só para terminarmos, falámos de outra vez, que foi o Vassar, que vai-se embora, não vai embora, parece que já está tudo, já ninguém fala do assunto. Acham que isto morreu, ou agora de repente o homem é despedido e... Não, a imprensa britânica, como ganhou um britânico, deixou de falar disso. E agora está É engraçado, houve uma série de assuntos que deixaram de se falar. Passaram a ser um não assunto. Exato. Passaram a ser um não assunto. Como ganhou um britânico em Inglaterra, que é coisa rara acontecer isso, então focaram-se nisso. E o Hamilton até comandou bem, ainda deu alguma esperança. Faz o melhor tempo na sexta-feira, no sábado faz uma boa qualificação, apesar de ter errado na Q3 na última volta. Os média focaram-se nisso e o resto passou ao lado. Agora, como vais ter 3 semanas sem corridas, se calhar vai voltar outra vez. Eles também têm que arranjar notícias para continuarem a escrever. Epá, isto 3 semanas sem corridas... Estás a ver o que é que eles vão inventar. Vai ser, nós vamos esperar pelos comentários também do Piastri. Exato. Pode animar aqui a festa. Já que ele não pode dizer, pode ser que seja ela a dizer. Ou a mulher do Bottas, também pode ser que venha dizer qualquer coisa interessante. Também nunca se sabe, não é? Eu no nosso grupo do WhatsApp, eu escrevi uma coisa quando estavam lá a falar do Vassar e disse, vão reparar, há lá pessoal que não é desprestígio nenhum, nem é problema nenhum, é que não tem idade para ter vivido isso, vão ver quantos anos o Jean Todt demorou até ser tantas vezes campeão do mundo. Se calhar as equipas não podem ser, e nem é reconstruída, porque a Ferrari não está propriamente nos últimos lugares do campeonato, ainda já falámos aqui hoje. Está em segundo. Não tem a carro para ganhar, como já teve, por exemplo, o ano passado, nas últimas épocas, de vez em quando era capaz, ou pelo menos lutava consecutivamente por pódios, sempre que tinham uma oportunidade. Agora, o homem não está lá há tanto tempo. Eu gostava às vezes se o pessoal fosse tão exigente com eles próprios, o trabalho que fazem, como são com os outros. Isso é que era porreiro. Era um exercício para fazer. Alexandre, nós melhor do que ninguém devíamos saber que é muito mais fácil mandar bocas e vir para aqui e dizer coisas.
Não, isso é o que tu fazes ao Russell. Eu não... Isso é o que fazes ao Russell. Eu faço. E tu, ao Guilherme? Não, isso é verdade. Isso é verdade. Eu faço, mas também reconheço que ele tem evoluído. Epá, faltam 5 minutos e gostava de falar só. Esta quinta-feira não vamos ter podcast. Não sei se já viram o filme da Fórmula 1. Eu já fui ver, é com muita pena que vos digo que o Russell não aparece a fazer aquela sua saudação. Mas pergunto, foram ver, não foram ver? Não sei o que é que acharam. Epá, eu fui ver, mas não vou dar spoiler nenhum, porque há pode haver aqui pessoas que não foram ver. Mas não precisamos de contar a história, não é? É um bom filme. Eu achei um bom filme. Alexandre. Eu ainda não fui ver, estou à espera que o Guilherme Nunes me convide. Ainda não cumpriu a promessa. Mas eu não deixo de achar impressionante. Repararam que hoje, até quando estavam a fazer a entrevista aos três que vão ao pódio, por trás está a publicidade ao filme. É fenomenal. É natural, quer dizer, a Fórmula 1 investiu muito nisto. Não é? Isto é um meio de promoção da Fórmula 1 gigante, não é? E o filme está a ter, sobretudo nos Estados Unidos, está a ter muita atração. Pronto, porque eu qualifico mais como sendo um Top Gun com carros. Pronto. Não acho mal, eu gostei do filme, também estou como o Luís, devidamente enquadrado do que é um Top Gun, sem fazer spoiler, mas falando aqui de 2 ou 3 detalhes engraçados. É engraçado como os pneus Pirelli nos perseguem à força toda, e até no filme nos perseguem. Acho que se para a ser em novembro, quando eles montam ali no filme, se calhar era giro, mas se já chove tanto, e pronto, e olha, não, acho que o filme é engraçado. Fiquei um bocadinho curioso quando dizem que já estão a pensar numa sequela onde querem fazer um crossover entre o Days of Thunder, para quem não sabe, era um filme da NASCAR com o Tom Cruise, com esta realidade do filme da Fórmula 1. Achei que pronto, se calhar vamos. O filme teve sucesso. Tirando a Nicole Kidman, também era uma bela treta de filme. Distrai, era como o Top Gun. Eu acho que este filme, assim. Filme vai ter o efeito que teve o Top Gun, que foi de muitas crianças que viram na altura e querem ser pilotos de caça no futuro, e acho que este vai ter o mesmo efeito. Sim. Mas ele, para te gastar os 5 minutos, que basicamente é o que estás a pedir, que é para encher chouriços, eu vou-te só dizer que é lindo, para quem segue o Hülkenberg no Instagram, por exemplo, a quantidade de pilotos que estão lá a dar os parabéns ao Hülkenberg. Até o Barrichello vai meter uma fotografia do Hülkenberg quando se estreia, em que ele tira uma fotografia com o filho do Barrichello. É fabulosa a quantidade de pilotos que estão lá a dar os parabéns aos... E a reação do Bortoleto também é muito gira. Pois é, ela dá os parabéns. Isto mostra que se calhar é por estas coisas é que não é só, também é obviamente por dinheiro, mas às vezes também é por ele se calhar ter este bom relacionamento com muita gente, é que é a pessoa que anda lá há mais de uma década, que vai sempre que há uma oportunidadezinha, ele consegue-se pelos pingos da chuva. É mais do que isso. É o facto de independentemente de ele ter cometido erros em período, em corridas críticas, e estou-me a lembrar dessa da Alemanha em 2018, em que ele estava limpinho para ter um pódio e perdeu o carro e pronto, olha, não conseguiu. Mas com o homem é um bom piloto. Não, é um piloto seguro, é um piloto que dá confiança, e acho que é isso que é importante. Eu acho que isto tem a ver com um certo ex-time principal da Ferrari que foi lá para a Sauber. E que curiosamente não tem problemas de deployment. Sabe porquê? E consegue fazer bons resultados. Porque deploy muito devagarinho. O deployment é muito devagarinho. Exatamente. Bom, meus caros, conseguimos ter a proeza de preencher 1 hora. Eu quero só pedir desculpa aos convidados, às pessoas que costumam comentar que, devido a questões técnicas de produção, hoje não conseguimos fazer isso. Portanto, desejo-vos uma boa pausa de 3 semanas, não vamos parar, e até para a semana. Um abraço.